Os métodos contracepção é o ato de evitar a gravidez. Os métodos desse controle incluem medicamentos, procedimentos, dispositivos e comportamentos. Relaxa. Você não vai ter que ficar escutando quase 20 minutos disso não. Pois é, mais um vídeo. Mas esse vai ser um pouco diferente. Métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos. Métodos anticonceptivos. Métodos que evitam gravidez indesejada. Senta, que a lista é grande. Não tem uma parte assim, de métodos contraceptivos, pelo menos programado para agora, talvez até mais pro final tenha. Olha que bonitinho! Aí deve falar aqui do DIU, muito legal. Fala dos métodos contraceptivos. E aqui o DIU, olha. Aqui, ó. Aqui. Não dá pra ver direito, não. No último capítulo do livro de vocês. Mas a gente vai voltar a falar disso. E voltamos. Bom dia! Por que será que atualmente, em uma época de constantes mudanças e incertezas, a pauta do sexo na sociedade continua sendo um tabu a ser quebrado? Será que tal desinformação contribui para a ascendência nos índices de gravidez na adolescência? Ou continuaremos a crer que no mundo de hoje só engravida quem quer? Só engravida quem quer. Porque acesso todo mundo tem. Eu acho que foi planejado, porque hoje em dia só engravida quem quer, né? Bom, esse e outros detalhes e informações descobriremos na edição de hoje, com o auxílio dos mais bem informados especialistas na área de saúde. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos. No programa de hoje vamos conversar sobre um assunto que tem se tornado gradativamente mais relevante na contemporaneidade. Vivemos em um século em que a atividade sexual humana está a se manifestar cada vez mais cedo. Será que crianças e adolescentes, mesmo em um mundo globalizado como o de hoje, onde a notícia chega ao nosso conhecimento quase que instantaneamente, não estão tendo acesso a tais informações ou recursos? Ou tudo será fruto de um grande tabu que foi se moldando na sociedade a respeito do assunto das relações sexuais? Para esclarecer essa e outras dúvidas, bateremos um papo com diversos especialistas que explicarão um pouco pra gente da importância de se evitar uma gravidez na adolescência e de como evitá-la de fato. Hoje falaremos sobre os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, desde sua eficiência até as perguntas mais frequentes em relação ao tema. Muitas mulheres apresentam o sonho de ter filhos. Outras, no entanto, não possuem esse desejo ou ainda não estão preparadas para uma gestação, seja física, psicológica ou financeiramente. Nesse último caso, a mulher deve procurar meios de prevenir uma gravidez indesejada, optando logo pelos métodos contraceptivos. A prática sexual é historicamente reprimida, sobretudo com relação às mulheres, como se não fosse legítima vivenciar o sexo apenas por prazer. Bom, eu sou médico ginecologista, especializado em endometriose, e posso dizer que atualmente existem diversos métodos contraceptivos disponíveis para evitar uma gravidez desejada e até mesmo uma IST, infecção sexualmente transmissível. O modelo mais popular é a pílula e a camisinha, porém existem outras opções como por exemplo o DIU, que tem 99% de eficiência e é dividido em duas subclasses, o hormonal e o de cobre. O hormonal é um dispositivo pequeno e macio de formato de T, com um reservatório que contém hormônio de progesterona que é liberado no útero de forma contínua e de baixas doses.
ele torna espesso o muco do colo uterino, impedindo a passagem de espermatozoide. Também é existente o de cobre, que libera íons de cobre que imobilizam o espermatozoide. E nas raras ocasiões onde o espermatozoide consegue ultrapassar a barreira, o cobre impede a implantação do óvulo fecundado na parede do útero. Existem diferentes tipos de métodos contraceptivos e nem todos se adaptam ao estilo de vida de determinada mulher. Para que um método seja eficaz, é importante não avaliar somente os índices de falha, mas também se há conforto, acessibilidade, riscos à saúde e até mesmo se corresponde ao objetivo pretendido, que pode ser tanto para prevenir uma gravidez momentaneamente quanto permanentemente. O combate às ISTs na sociedade atual, como AIDS, HIV, entre outras. E uma forma muito eficaz de combatê-las seria a utilização das camisinhas no ato sexual. E, geralmente, o pessoal pensa sem preservativos, sem sexo, para ter uma maior proteção contra, claramente, as ISTs e a gravidez, porque é uma forma muito mais segura de combatê-los na sociedade atual. Agora a gente fala da própria camisinha, que ela serve para impedir que o esperma do homem adentre a vagina da mulher, ou seja, impedindo a própria gravidez. E um jeito certo de usá-la é, antes do sexo, o homem introduz a camisinha no próprio pênis para impedir que ele ejacule lá dentro. E agora, por sua vez, a gente falar da camisinha feminina, que basicamente é a mesma coisa que a masculina, só que ela é introduzida dentro da vagina e, claro, tipo assim, ela evita a gravidez e infecções como sífilis, gonorreia e AIDS. Entre as gestações em geral, na realidade brasileira, 51% delas não foram planejadas. Entre a faixa etária mais jovem, esse número cresce exponencialmente. Fazemos parte da população de um país que, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, anualmente, cerca de 18% dos nascidos são filhos de mães adolescentes. Em números absolutos, isso representa 400 mil casos por ano. No mundo, são aproximadamente 16 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos e 2 milhões de adolescentes menores de 15 anos. Globalmente, o risco de morte materna se duplica entre mães com menos de 15 anos em países de baixa e média renda. Cada pessoa deve e tem o direito de escolher o seu método anticoncepcional, de acordo com as suas características. O papel do profissional de saúde é de informar sobre todas as opções de métodos e seus critérios de elegibilidade, de modo a facilitar que a mulher, o homem ou o casal tome uma decisão livre e informada. Bom, o adesivo anticoncepcional é simplesmente um material aderente que parece um esparadrapo brilhante para ser fixado na pele, sendo bastante eficaz na prevenção da gravidez, por meio da liberação de hormônios. Ele é utilizado descolando a parte posterior e aplicando o adesivo diretamente na pele e na parte inferior do abdômen ou superior do braço, nas nádegas ou nas costas. Ele deve permanecer por uma semana no local e então ser substituído por um novo. É altamente eficaz, com aproximadamente 91%. É fácil de colocar e retirar. Entretanto, fica visível e poderá se soltar ou cair. Exige que você controle o número de semanas em que é usado e não protege contra as ISTs. Além disso, tem também o anticoncepcional injetável, que é uma injeção que contém hormônios, seja apenas progesterona ou progesterona e estrógeno juntos, que impedem o corpo de liberar óvulos e tornam espesso o muco no colo uterino. Você precisa tomar uma injeção por mês ou uma a cada 3 meses, administrada por um profissional da área da saúde. Não requer controle diário ou semanal. Em algumas mulheres, pode reduzir o fluxo e a dor nas menstruações, mas não protege contra ISTs. O Ministério da Saúde oferece pelo SUS uma série de serviços que garantem o acolhimento e o sigilo, sem discriminação. Além disso, também disponibiliza mais de um tipo de contraceptivo,
São eles o preservativo masculino e feminino, a pílula combinada ou anticoncepcional injetável mensal e trimestral, o dispositivo intrauterino com cobre, o diafragma, a anticoncepção de emergência e a mini-pílula. Ao longo dos anos, as mulheres foram ganhando autonomia em relação à saúde reprodutiva, e o surgimento dos métodos contraceptivos foram um dos primeiros passos dados na história da humanidade em direção à emancipação feminina e à luta por seus direitos de igualdade. Independente do método que você escolher, é importante conhecer o próprio corpo, ter confiança e respeito sobre ele, para, enfim, tomar uma decisão baseada em informações seguras e obter o controle sobre seu destino. Agora entraremos ao vivo com o Dr. Lucas Labiapari, que concordou em participar do programa para explicar um pouco mais para a gente sobre outros 2 métodos anticoncepcionais: o anel vaginal e o implante contraceptivo. Bom dia, doutor. É uma honra tê-lo aqui no programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Eric. Muito obrigado por estar aqui no Só Canela News, por essa oportunidade incrível que você me deu de estar tratando um assunto que é muito importante, mas nos dias de hoje está sendo bem subestimado, muita gente não dando a mínima. Bom, eu gostaria de me apresentar aqui. Eu sou o Dr. Lucas Labiapari de Elícia. Eu sou formado em Medicina e especializado em Ginecologia. Para começar aqui, eu gostaria de falar sobre o anel vaginal, que é uma das formas para prevenir a gravidez. É um anel transparente flexível de polietileno vinil acetato. Ele é inserido na vagina e fica em torno de 3 semanas ali, liberando hormônios para evitar que os ovários liberam óvulos. E também ele funciona da seguinte maneira: ele é inserido e passa 3 semanas lá liberando esses hormônios. Depois você tira e faz uma pausa de 1 semana e depois insere outro anel. Bom, o anel ele fica encostado na parede vaginal como se fosse um absorvente interno, e ele é muito eficaz, com cerca de 91% de aproveitamento entre as mulheres. Mas um problema dele é que ele só previne a gravidez, não protege contra nenhuma IST, e também ele causa muito desconforto para as mulheres e algumas irritações, mas isso varia muito de mulher para mulher. Continuando aqui, também temos o implante contraceptivo, que ele é meio que um anticoncepcional bem eficaz, muito mais do que o anel vaginal, e ele é um implante colocado debaixo da pele, perto do braço, que vai liberando alguns hormônios na corrente sanguínea, pode durar até 3 anos, vai liberando hormônios para não deixar a gravidez rolar. Funciona igual mesmo o anel vaginal, porque o hormônio ele impede os ovários de liberar seus óvulos. A eficácia dele é de 99%, ou seja, é o método mais eficaz mesmo. Só que como o anel vaginal, ele também tem um problema, que ele não previne contra as ISTs, somente contra a gravidez. Bom, doutor, eu quero primeiramente agradecê-lo em nome de todo o programa, todo o público. Muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo para vir até aqui compartilhar suas informações, essas informações tão relevantes e vitais, mas que muitas vezes são deixadas de lado, não são levadas a sério tanto quanto deveriam. Foi um prazer tê-lo aqui no programa e esperamos poder contar com o senhor novamente em futuras edições. O prazer foi todo meu. Gostaria de me juntar novamente, caso você precise tirar mais algumas dúvidas. Muito obrigado por essa oportunidade. Agora vamos com o nosso correspondente Ícaro Luz, que está na região metropolitana do Vale do Aço, na cidade de Timóteo, no interior de Minas Gerais, e falará um pouco para a gente das tão famosas pílulas, a pílula anticoncepcional e o contraceptivo de emergência, mais conhecido como pílula do dia seguinte. Também entraremos com um relato de uma jovem, de uma adolescente, que contará um pouco para a gente da sua experiência. Bom dia, Ícaro! Bom dia, Eric. Bom dia, senhora designer. Bom dia, telespectadores. Senhora designer, o que você tem a dizer sobre essa gravidez tão precoce da senhora? Então, foi um problema para mim, pois o meu corpo não estava preparado para receber a criança, por conta da minha idade também.
E isso pode me gerar muito problema para mim, problema para a criança, porque ela pode vir nascer prematura, a bolsa pode não aguentar e romper e acontecer o aborto espontâneo, ou então até mesmo a criança quando nascer, vem nascer com anemia, com fraqueza, baixo peso. Isso é um grande problema. Como o seu corpo está reagindo a essa gravidez? Como você está se sentindo emocionalmente? Eu estou bem preocupada, para falar a verdade, e tenho muito medo das consequências que isso pode gerar para mim. Estou com muito medo do meu estado ter uma depressão, até mesmo após o parto, a conhecida depressão pós-parto. E está muito complicado para mim, questão meu psicológico está totalmente abalado. Após o parto, quais consequências você acredita que você pode sofrer? É muito comum que nessa fase eu possa vir a abandonar meus estudos, porque não consigo conciliar a criança e a escola, então acho que a medida mais prática vai ser abandonar os meus estudos. E também pensando no futuro, eu agora que estou me formando, na teoria era para me formar na escola, para me conseguir um emprego também é muito difícil, porque as empresas não aceitam sabendo que eu tenho um filho novo, entendeu? E nessa situação toda. Bom, esse foi o relato do designer que não usou a pílula anticoncepcional, por isso teve essa gravidez tão precoce. E sobre as pílulas, Ícaro, o que você pode falar pra gente? A pílula é um comprimido que a senhora designer deveria ter tomado todos os dias no mesmo horário, pois ela contém alguns nutrientes que impedem a liberação de óvulos pelos ovários. Com isso, ela previne da gravidez, mas pode vir a trazer náuseas, alteração no peso, entre outras coisas para a mulher, além de não proteger contra as ISTs. A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo que é utilizado em ocasiões quando o preservativo rasga ou fura. Ela deve ser utilizada 12 horas após o ato e também não é eficaz contra as ISTs, mas ajuda muito durante a preservação da gravidez. Porém, ela não deve ser muito repetitivamente usada como a pílula combinada. Mais alguma coisa para finalizar, Ícaro? Não quer engravidar? Arrasta pra cima! Bom, esse foi o programa de hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui e que tenhamos passado tais informações de forma clara, de forma limpa aos seus conhecimentos, porque de fato é um assunto muito importante a ser abordado, muito importante a ser discutido e que todos nós tenhamos noção do quão relevante ela é. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Boa noite, Eric. Como você está? Boa noite, doutor. Eu até queria começar falando assim mesmo que pô, achei bacana pra caramba essa parada do sistema público de saúde aqui da região ter começado a atender virtualmente, né? Pô, curti demais, achei muito bacana e tal. Agora, em relação a como é que eu tô, assim, eu tô legal, tô bem. Assim, eu marquei mais a consulta mesmo porque eu tava com um pigarro violento aqui, uma falta de ar, dor de cabeça, uma febre alta e tal. Só que demorou um bocado, né? Aí eu já tô melhorei pra caramba. Compreendo. Então, doutor, mas aqui, só pra não perder a oportunidade aqui, que isso aqui é quem consegue é cada 100 mil e olha lá. Então, só pra continuar aqui, eu tava vendo agora há pouco, tava tendo uma reportagem, na verdade o programa passou de manhã, só que eu só consegui ver agora, né? Eles estavam falando sobre métodos contraceptivos. E, tipo assim, falam de uns 10 lá, fiquei até meio confuso. Sim, e além desses tem muito mais outros, né? Agora, assim, supondo que eu esteja preocupado com uma situação.
supondo, vamos na suposição, qual o método que seria assim 100% eficaz? Bom, não existe algum método contraceptivo que possui 100% de eficiência. Agora, entre outros que podemos citar aqui, além desses que você já mencionou, existem o capuz cervical, o diafragma, a esponja e os espermicidas. Só que assim, doutor, eu vi um outro, tipo assim, fiquei sabendo por aí, outros métodos aí, que é um negócio de tabelinha. É um negócio de tabelinha. Popularmente chamado de método da tabelinha, consiste na percepção de fertilidade da mulher, baseado em fazer sexo apenas em alguns dias desse ciclo menstrual em que não há fertilidade. É basicamente você saber, por meio dessa técnica, em qual fase desse ciclo você se encontra e em qual você não se encontra, para poder fazer sexo entre esses intervalos de tempo. E é bastante eficaz, não é? A tabelinha é garantida. Bom, na verdade, requer um estilo de vida muito regrado, um autoconhecimento do corpo e é passivo de falhas. Eu bem que calcularia entre 70% a 76% de eficiência. Agora, em outras posições, se o indivíduo interromper o ato, interromper a relação, o coito mesmo. Bom, o método do coito ele não precisa de hormônios, nem de dispositivos, nem nada dessas coisas. Mirar pro outro lado. Só precisa do momento certo e de um pouco de sorte, né, digamos assim. E também ele exige muita experiência, autoconfiança, um controle a mais sobre o corpo, e eu não recomendo porque não é nada confiável. Se de fato você estiver muito preocupado em relação a isso, supondo, claro, entrando nessa assim, uma outra situação, você poderia optar pela esterilização. Tá, mas como é que funciona isso aí, doutor? Assim, é meio que uma castração, né? Não. Calma, relaxa. São objetivos semelhantes, mas métodos diferentes. A esterilização consiste em retirar do corpo toda aquela capacidade de reprodução. Isso por meio de cirurgia ou de um método pouco invasivo. Doutor, talvez mais pra frente, quem sabe, né? Mesmo assim, creio que seja só isso mesmo que eu queria falar com o senhor. Eu acho que era só isso mesmo. Bom, muito obrigado, então. Então até ano que vem, na próxima consulta. Por nada, tchau. Viram o que acabou de acontecer? Eu não me informei sobre os métodos contraceptivos e não passei essas informações adiante. E agora, por consequência disso, eu vou ser papai! Então, não cometa o mesmo erro que eu. Para começar, eu queria me apresentar. Eu sou o Dr. Lucas Labiapari Delícia. Para começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Dr. Lucas Labiapari, Delicinha na costela. Para impedir o... Puta que pariu. Para vir aqui compartilhar. Obrigado. Que... Mais uma vez eu acerto. Para vir até aqui compartilhar. Vir até aqui, o Cairão tá aqui, velho! Com essas informações. É um prazer. Que pariu. Então, rapaziada, mandar o papo reto aqui. Sem caô. O negócio é só depois do casamento. Fiquem só nas bitocas aí. Os caras querem pagar de machão. Confia no meu taco, aqui tem. Não. Força não que eu tô ligado. Vai por mim, experiência prova, só depois do casamento. É isso aí. Com Deus aí, tchau.